Oi, gente! Hoje nossa primeira aula, a minha, né, com vocês. Vamos dar continuidade ao que vocês vêm estudando e vamos ver o que é o relato pessoal. Vocês já devem estar vendo alguns gêneros textuais e o relato pessoal é também um gênero textual. Para quem, só relembrando que vocês já devem ter ouvido isso, o gênero textual é o nome social que um texto recebe. Como assim, professora? Toda a nossa comunicação, toda a comunicação humana, ela se dá através de textos, certo? E esses textos, eles vão cumprir um papel social, dependendo de quem vai falar, para quem vai falar, em qual circunstância. Por isso que esses textos, eles são classificados em gêneros, porque senão tudo seria texto. Mas aí, que tipo de texto? Para quem a gente está falando? Qual é a situação? Se eu vou ligar para alguém, vai ser um telefonema. Se eu estou conversando, eu e outra pessoa, é um diálogo. Se eu preciso reclamar publicamente de alguma coisa, eu vou escrever para um jornal, vou fazer uma carta do leitor, certo? E o relato pessoal também faz parte desse escopo de gêneros que está no nosso cotidiano. Eu preparei uns slides para vocês, vou apresentar aqui, e a gente vai ver as características, o conceito do que é um relato pessoal, ok? Vamos lá. Relato pessoal. Fernanda Nascimento sou eu, professora de redação, língua portuguesa, literatura também, se precisar. Vejam essa frase. Todo mundo tem um mundo de histórias bem bonitas para contar. O relato pessoal, ele tem muito a ver com esse verbo, contar. Né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou seja, quando eu relato algo, eu estou relatando, eu estou contando algo, alguma coisa que eu vi, que eu vivi, certo? Então, o relato parte daí. E ele é pessoal porque é algo que você viveu, ou que eu vivi, que eu presenciei, que eu vi e que vou relatar, que vou contar para alguém ou para algumas pessoas, ou vou escrever, né, que pode ser tanto oral quanto escrito. E a estrutura, de quais são as características que fazem com que eu diga que aquele texto é um relato pessoal. Por quê? Porque o gênero ele vai precisar, para que um texto ele esteja dentro daquele gênero, ele vai precisar compartilhar características, né, e estruturas e o conceito que sejam parecidos. Por isso que dizem, a gente aprende na universidade que todo gênero textual ele é relativamente estável, ele tem uma estabilidade, porque senão eu não vou conseguir identificar qual é o gênero. Se toda a vida ele mudar completamente, drasticamente, se uma vez ele vier em prosa, outra vez ele vier em verso, uma vez ele estiver reclamando, outra vez estiver elogiando, como é que eu vou conseguir dizer que ele faz parte de gênero tal? Então, por isso que tenta-se, no estudo dos gêneros, agrupar textos que tenham essas características e estruturas parecidas, para que a gente possa dizer que ele recebe este nome. Então, vamos lá. O que é o relato pessoal? Como eu já expliquei, é um gênero que a gente usa muito no nosso cotidiano, porque a gente vive relatando coisas para as pessoas, né? Fatos. A gente está no ônibus, aí presenciou um assalto, a gente chega em casa, vai contar para nossa mãe, para o nosso pai. A gente escuta relatos, né, nos noticiários. A gente busca também relatos, quando a gente quer saber de alguma coisa, a gente vai saber como foi que aconteceu, a pessoa que viu, né? A gente procura, por exemplo, saber histórias da vida de pessoas famosas, pessoas que tiveram sucesso, então a gente gosta de ouvir aquela pessoa relatando como foi que ela conseguiu vencer, como foi que ela conseguiu juntar milhões de seguidores na internet, né, o povo que sonha em ser blogueiro, blogueira. Então, o relato ele tem essa função social muito importante, que é essa socialização dos fatos, das coisas que as pessoas vivem, né? Existem, por exemplo, relatos de viagem. Eu viajei para determinado lugar e vou relatar como foi aquela viagem, o que foi que eu fiz, o que tem de interessante para fazer lá, certo? No noticiário, por exemplo, nas notícias de jornal, de TV, né, porque tanto pode ser, como eu já disse, oral ou escrito, pode ser falado ou escrito, texto, houve-se muitos relatos para comprovar a notícia. Então, a pessoa
vai noticiar um acidente. Aí, geralmente, né, o repórter ele vai lá e escuta alguém, pede para aquela pessoa contar como foi que ela viu, como foi aquele acidente. Ok? Então, nós falamos, lemos e escrevemos um relato em diversas situações, já disse aqui, né, revistas, jornais, telefones, em conversas diárias, certo? E ele também pode ser utilizado como maneira de exemplificar ou argumentar. Acabei de falar isso também, na notícia, né? Como é que a gente vai dar uma notícia, é bom ouvir pessoas que presenciaram o fato, né, que viram o que aconteceu, para que essa pessoa relate isso. Então, no geral, certo? Texto com essas características, com esse conceito, denomina-se, recebe o nome social de relato pessoal. A pessoa contando algo. E as principais características? Aí as características, elas vão ser marcas que vão estar em todos, né, a gente não usa essa palavra porque é muito generalizante, mas na maioria dos relatos, porque aí, qual é a dificuldade de se estudar gênero, né? Só uma aspasinha aqui para vocês. Porque se é relato pessoal, eu vou contar de um jeito, você vai contar de outro, outra pessoa vai contar de outro. Então, não tem como a gente dizer que vai ser igual o modo de falar, mas só que algumas características elas vão estar presentes. Umas mais, umas menos, por isso que a gente tem que guardar essa frase na cabeça. O gênero, ele é relativamente estável. Ele é estável, porém, né, ele sofre algumas modificações dependendo de quem fala, para quem fala, ok? Então, no geral, quais são as principais características de um relato pessoal? Contar de forma breve, né? Então, o relato pessoal ele está dentro do tipo narrativo, vocês já devem ter estudado a tipologia textual, né? São pelo menos 5. A gente acaba estudando na escola as 3 mais frequentes, que é narração, dissertação, descrição, mas tem outras, né? Tem a prescrição. Então, assim, uma característica do relato é exatamente essa, narrar os fatos de forma breve, né? Contando, dando ali quais são as reflexões que você tirou daquilo, a sua opinião. Por estar dentro do tipo narrativo, ele vai apresentar elementos básicos da narrativa. Toda história que se conta, toda narração, toda narrativa, ela vai ter uma sequência de fatos, ela vai ter pessoas envolvidas, ela vai acontecer num determinado tempo e espaço, certo? São os elementos básicos da narrativa. O texto, né? Esse texto, ele vai ser produzido em primeira pessoa, porque você está relatando algo que você viu ou viveu. Os verbos, eles vão estar geralmente no passado, porque se você viu, você está contando, não tem como você contar algo que ainda vai acontecer, porque aí você vai imaginar, né? Você vai sonhar, não vai contar de fato o que vai acontecer. O caráter subjetivo, o que é subjetivo? É algo que parte do meu eu. Então, existe ali uma liberdade para que eu possa colocar os meus sentimentos, né? Por exemplo, eu vi um casal, um pedido de casamento, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito na internet, né? Um pedido de casamento público. Aí eu vou lá, quando eu for contar para alguém isso que eu vi ou que eu assisti, né? Eu vou dizer, nossa, foi muito lindo, o noivo ajoelhou-se, o trânsito parou, ele pegou uma flor, e dentro da flor tinha uma aliança. Então, você vai falando, colocando as suas impressões. Quando eu digo que foi lindo, é uma impressão minha, eu estou dando minha opinião, certo? Alguns gêneros não permitem que você coloque a sua subjetividade, pede que você seja completamente objetivo, como, por exemplo, na notícia, né? A notícia, ela é um gênero que ele pede, que exige uma certa objetividade. Você vai falar o quê, quando, como, de maneira, assim, mais distante. No relato pessoal, não. Esse nome pessoal, ele já está dizendo que é
o que significou para você. Você vai contar experiências pessoais, né, obviamente, e se você conta algo, você conta para alguém. Por isso aqui, ó, a presença do emissor e do receptor, ok? Então, principais características do relato, que eu olhando um texto e tendo essas características, eu vou dizer, isso é um relato pessoal. E a estrutura, né, que também ela pode até mudar, mas ela vai ter basicamente essa estrutura, que é um título, certo? Vai ter o acidente, o pedido de casamento, Paris, que eu vou falar sobre a viagem que eu fiz, né, por exemplo, se eu fosse, né? Vai ter uma introdução, porque geralmente os textos eles precisam ter essa linha, né? Com o começo, o contexto, o personagem, principalmente os textos do tipo narrativo. O tempo, o espaço, o fato, né, o que ocorreu, o que é o problema. Vai ter o desenvolvimento, que é quando você chega naquela construção, no ponto alto da narrativa. O clímax, ele faz parte do tipo narrativo, né? A narração, ela tem um clímax, que é aquele ponto alto da história. No pedido de casamento, por exemplo, qual é o ponto alto da história? É o momento em que a pessoa que foi pedida em casamento, né, a noiva ou o noivo, vai responder se quer casar ou se não quer casar. Então, quando você vai contar uma história, você fica naquela expectativa da resposta. Tanto que, se você começa a contar, você vai relatar que você viu esse pedido de casamento no meio do trânsito, o noivo tirou a flor do bolso com a aliança dentro, entregou para a noiva. Ai, foi lindo. Aí você para aí. Aí a pessoa vai dizer sim. E aí, né? Ela aceitou? Não aceitou? Como é que ficou? Então, precisa desse ponto, né? Desse clímax, que é quando... Aí o desfecho, aí eles entraram no carro, ou então pegaram o ônibus e foram embora, ou entraram na lanchonete, foram comemorar, e você vai fazer a reflexão, poxa, tão bonito essas declarações de amor publicamente, tal, ok? Então essa é a estrutura. E no relato, assim como em outros gêneros narrativos, a gente tem que contextualizar, então a gente responde aquelas perguntas básicas, né? Quando aconteceu, onde, quem eram as pessoas que estavam envolvidas, ou se é só você, né? O que foi, o que você está contando, como e o porquê, certo? Pelo menos algumas ou todas essas perguntas precisam ser respondidas. Então, já vimos conceito, já vimos característica, vimos estrutura. Então, vamos aqui para um compilado, para vocês entenderem cada pedacinho desse, o que significa. Então, o título, o que a gente coloca no título? Um título referente ao tema que será abordado, certo? Na notícia, a gente tem o relato, ele está dentro da notícia, porque existe isso, tá? A gente vai ter predominância, um gênero predominante. Então, na notícia, a notícia é predominante, mas dentro dela existem outros gêneros em menor escala. Então, o gênero, ele vai receber aquele nome porque ele predominantemente tem mais características que pertencem àquele gênero, certo? Então, se na notícia eu preciso colocar um relato, o título vai ser a manchete que está lá, né? No caso, o relato ele vai estar dentro da notícia, mas ele não, mas vai estar no escopo maior, tá? Mas se eu faço um relato, um texto mais predominantemente relato pessoal, eu vou colocar um título. Então, o pedido de casamento, a queda do muro de Berlim, que mais que eu posso ter vivido? O dia que eu gravei uma aula, por exemplo, certo? Eu vou relatar essa minha experiência. Então, é relativo ao tema que você vai contar. Aí é importante delimitar o tema, né? Saber o assunto, isso quando vocês forem escrever, tá, gente? Porque a gente sabe que quando a gente vai escrever, a gente acaba se prendendo mais a essas estruturas. Falando não, falando você pode ter, para contar histórias oralmente, você não vai precisar colocar um título de repente, né? Mas aqui para escrever, é bom que vocês sigam, até para poder, né, a nível de exame, de avaliação. Então, delimitar o assunto que vai ser tratado, certo? Você pode falar o que aconteceu
na sua vida, uma fase da sua vida, uma conquista, uma superação, uma história triste, uma história alegre, uma história de amor. A introdução é o que vai aparecer primeiro, como você vai começar a história. Um dia eu fui para a casa da minha mãe e no caminho eu presenciei, vamos ver aqui uma coisa alegre, um exemplo alegre. Um moço ajudando um rapaz que estava em situação de rua. Então eu parei o meu carro, estacionei, aí você já sabe que você vai começar, né, introduz desta maneira. Quando foi, onde foi, certo? Aí, exatamente aqui, ó, você vai encontrar o local, o tempo, e você vai dizer quem é que estava envolvido. No caso, eu, né, que estava indo e presenciei o rapaz que fez lá a caridade e o moço que estava morando na rua, certo? Aí o contexto que vai passar o relato, que foi narrado também, ele vai ser identificado quando eu escrever, eu vou dizer em que local aconteceu o contexto. E o contexto, a gente tem que ter cuidado, essa palavra, ela cabe em muitas coisas. Então, vai ser um contexto não só, como é que eu posso dizer, formal, né? Aconteceu na rua tal, na avenida tal, quando eu estava indo à casa da minha mãe. Esse é o contexto formal, o contexto material, mas existe também o contexto social, né? Que é a época que a gente está vivendo, as pessoas estão em condições mais precárias, não tem auxílio emergencial para todo mundo, né? Então está todo mundo sofrendo, muita gente sofrendo, precisando ir para a rua, pedir comida, pedir emprego, está bem complicado as coisas. Então a gente precisa também identificar, é importante esse contexto social. Aí você vai dizer características básicas dos personagens, né? O rapaz parou o carro, ele parecia ser alguém, o rapaz que ajudou, que tem condições, o carro dele era muito novo, era um carro, eu não conheço marca de carro, então não sei nem dar um exemplo de carro potente, caro, né? Aí vamos aqui, era uma Ferrari, né? Ferrari é caro, né? Era uma Ferrari, desceu da Ferrari, foi lá para ajudar o rapaz, abriu o porta-malas e tinha, não sei nem se Ferrari tem porta-malas, e tinha roupa, tinha comida, ele pegou um dinheiro, ou seja, você vai ali dizer como era aquela pessoa, qual foi a atitude dela, o moço que estava pedindo ajuda ficou muito emocionado, ele parecia ser uma pessoa bem sofrida, que estava com fome, tanto que ele não acreditou na situação. Então veja que você vai contando, você precisa exemplificar, né? O que você viu, você precisa dar as características dessas pessoas que estão envolvidas na história, certo? E o desfecho é como você termina a história, né? Como é que a história conclui. Então o rapaz ficou muito emocionado, o que foi que recebeu a ajuda, naquele momento ele saiu da rua, foi para algum lugar, chamou a família, ficaram felizes, comemoraram. Você vai concluir essa história da maneira como que você viu, né? Que aconteceu. Ou tudo isso pode ser uma história somente sua, né? Algo que você não acreditava que ia acontecer na sua vida e aconteceu. Eu achava que não ia conseguir terminar o nono ano, houve uma pandemia. Aí você conta a sua experiência, tá? Relata a sua experiência. Veja só, o coronavírus hoje é um tema que está muito presente no nosso cotidiano, né? Então, o relato é isso, ele é como é que eu posso dizer? Ele é um gênero que está muito presente na nossa vida. Então, vejam esse relato de um médico, certo? Diretor técnico do Hospital Bruno Borne, em Lajeado, e ele dá uma entrevista, ó, ele falando, né? Com certeza essa entrevista, ela tinha um nome. Ele deu a entrevista à Rádio Gaúcha, local, né? E ele vai, dentro dessa entrevista, veja só, entrevista também é um gênero, né? E dentro dessa entrevista ele vai relatar, este médico, como está sendo a vida dele, como ele está vivenciando essa crise pandêmica que nós estamos vivendo hoje no país, né? Aí ele fala, abre aspas, a situação é totalmente crítica. Nossa capacidade técnica foi ultrapassada.
Já vínhamos trabalhando com colegas, dando suporte em UTI, pois intensivistas não tínhamos mais. Isso vale para técnicos, enfermeiros, etc. Quando você via no ano passado, na Itália, os profissionais exauridos em hospitais empilhados de gente, não chegamos neste momento ainda, mas esse momento pode chegar. Sabemos que isso foi do efeito verão. A população toda estava em aglomeração, se espalhou pelo estado. O vírus provavelmente mais infectante. A rapidez foi enorme. As cenas que a gente poderá vir a ver podem ser bem trágicas. Olha, ele está contando uma situação que é a vivência dele, ou seja, uma experiência pessoal dele enquanto médico, né, e diretor de um hospital, certo? Aí ele está contando como estão as condições da UTI. No caso, ele está dizendo aqui que ainda não está, né, nesse relato dele, que ainda não está numa situação como estava na Itália, né? Esse relato ele é de fevereiro, certo? Eu acho que se a gente fosse ouvir esse médico hoje, talvez mudasse um pouco a história, a narrativa, né? Porque a gente sabe que está bem pior agora. Então, perceba que é um trecho de um relato, né? Não é o relato inteiro, porque a gente não está aqui, a gente não ouviu toda a conversa, a gente pegou uma parte, mas essa parte a gente pode caracterizar como um relato. Ele está dizendo onde é que ele está, né? Está na UTI. A gente sabe qual é o hospital, porque já foi contextualizado no começo, que ele é um médico diretor, e está contando ali a experiência dele. A Thaís também, ela traz um relato, uma parte de um relato, também associada a esse momento que nós estamos vivendo. Ela diz, abre aspas, infelizmente, a gente vem tendo que escolher qual paciente receberá o atendimento. Isso se tornou corriqueiro nos últimos 10 dias, o que nos dói muito. Pacientes que em cenário normal acessariam o nosso CTI, Centro de Terapia Intensiva, e teriam condições de se recuperar e voltar para casa, hoje não conseguem acessar, pois você tem que dar lugar a pessoas que têm mais chance de recuperação. São escolhas que fazemos diuturnamente, com muito sofrimento, mas que são necessárias. Eu liguei para minha mãe, que tem 77 e não tem nenhuma doença, e disse para ela não sair de casa, porque se ficar doente, não vai ter UTI para ela. Essa é a realidade que a gente vive há uns 10 dias aqui em Porto Alegre. E é importante que as pessoas saibam que isso é desesperador. Thaís Butelli, ela é médica intensivista no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e ela também deu essa entrevista a uma TV no dia 25 de fevereiro. Então, percebam. Nós temos aí mais um relato que traz as características que a gente já disse, né? Qual é a característica? Olha aqui, eu liguei, então a pessoa usa a primeira pessoa, porque ela está contando algo que ela viveu, que ela está vivendo, certo? Isso de dizer, é importante que as pessoas saibam que isso é desesperador. Olha como é subjetivo. Está dizendo o que é para ela, está dando a opinião dela, certo? Então, olha a subjetividade. Então, isso é parte também de um relato de uma médica. Eu trouxe outros relatos para vocês, mais curtinhos, certo? Vocês, vou disponibilizar os slides, vou pedir para colocar para vocês darem uma olhada, lerem com calma, tirarem dúvidas, mandem para mim, certo? Se tiver alguma dúvida, ou o professor que está com você. E é isso. Gente que ama contar histórias. Então, o relato pessoal é exatamente contar histórias nossas, histórias que vivemos, que presenciamos. Não parece muito difícil, né? Porque a gente vive fazendo isso no nosso dia a dia. A gente vive contando história que a gente viu, que a gente ouviu, certo? Dando a nossa impressão, falando, né? Do que a gente acha, dando a nossa opinião, argumentando. E a gente se depara cotidianamente com diversos textos que trazem relatos. Ok? Muitíssimo obrigada. Meu nome está aí, o telefone, os meus alunos já têm, né?
os meus, as turmas de PDTs, e o e-mail, acho que nem precisa compartilhar. Mas é isso, gente. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Muito obrigada. Qualquer coisa, estamos aqui. Mandem mensagens em horário comercial, por favor, no horário das aulas. E tenham paciência, se às vezes eu não conseguir responder todo mundo imediatamente, muita gente responde. Com relação às cestas, que muita gente tem perguntado, assim que tiver, vocês serão avisados sobre, tá? Não se preocupem. E é isso. Ok? Um abraço.